Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Adriano, fez oração já ou não? Não? Não, fiz o Pai Nosso. Fez o Pai Nosso? Então eu vou convidar vocês para a gente fazer a oração do Santo Anjo, que é muito importante a gente estar sempre lembrando do nosso anjo da guarda, né? Então, fechemos os olhos, elevemos o pensamento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos ensinamentos de Jesus através das parábolas, né? E eu escolhi a candeia. Então aqui Jesus nos fala da candeia, deixando para nós a mensagem de que o conhecimento e as noções do mundo espiritual devem ser compartilhadas, devem ser disseminadas para todos aqueles para conhecê-la, né? Então o texto evangélico diz lá: e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também todo o seu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Então, essa leitura está lá em Lucas, no seu capítulo 11, versículos de 33 a 36. Né? Então, só para ilustrar, né, a gente vai falar muito a respeito do que a candeia seja colocada em cima, né, do velador, né, e não sobre o alqueire. Então, o alqueire, só para que fique ilustrado, é uma antiga medida de capacidade, equivalente a 13,8 litros para cereais e 8 litros para o óleo e líquidos, que servia também para guardar a reserva do óleo destinado a abastecer a candeia. Então, a candeia é uma luminária, né? Acho que todo mundo consegue ter noção disso, né? Segundo Jesus, a candeia acesa deve ser colocada no velador, utensílio formado de uma haste de madeira apoiada numa base, tendo na parte superior uma espécie de disco onde se coloca o candeeiro, a candeia ou a vela. Então, sempre na parte mais alta para que possa iluminar aquele ambiente, né? Então, Cristo veio das esferas espirituais mais elevadas para brilhar em nós com sua luz. Por isso que em vários momentos Cristo sugere aos discípulos: brilhe a vossa luz. Devemos entender então que esse brilhar a luz significa exatamente emanar de nós aquilo que nós temos de melhor, compartilhar com todos com quem convivamos os ensinamentos do Evangelho, que é o instrumento que vai fazer iluminar a nossa luz. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que aqueles que entram vejam a luz. Então está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 33. Está claro que neste versículo que as pessoas conscientes sabem que todo o conhecimento destinado à melhoria moral e intelectual do ser humano não deve permanecer em oculto, mas sim ampliado e divulgado, então disseminado, né? A gente tem que passar o conhecimento para frente. A candeia simboliza um instrumento de iluminação cuja chama alimentada pelo óleo que a abastece afasta a escuridão reinante. Então, aquilo que eu falei, a candeia fica na parte mais alta para que possa iluminar o ambiente, né? Do ponto de vista espiritual, a candeia assemelha-se à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existentes na humanidade. Os espíritos superiores
não mantém ocultos os conhecimentos que possui, mas disponibiliza-os a qualquer pessoa, né? Então aqui Jesus nos lembra que o conhecimento, a compreensão espiritual, ela deve ser compartilhada, ela deve ser colocada de maneira que todos possam se espelhar nela, né? Se orientar por ela. Esse é o sinal da luz. A luz é aquilo que afasta as trevas e que orienta aquele que está perdido, que dá direção para aquele que quer entender, que quer enxergar o caminho, e assim a gente consegue compreender o que a espiritualidade vem trazendo para nós. A compreensão do mundo espiritual, o que foi acelerado e foi ampliado exatamente com a obra de Kardec, a partir do momento que a espiritualidade superior foi trazendo para a humanidade a compreensão da nossa existência no plano material e como funciona, como é a vida e como progredimos enquanto espíritos no mundo espiritual. Então, por outro lado, percebemos também que aqueles que guardam para si e que se fecham em grupos pequenos, onde o conhecimento, a compreensão de determinada situação espiritual fica ali reservada a poucos, caem no equívoco de não cooperar com a evolução do planeta. Porque a partir do momento que fechamos a realidade espiritual e fazemos da compreensão dessa realidade um privilégio, estamos exacerbando em nós o egoísmo e o orgulho. Então veja o quanto é danoso, né? Então o que Jesus quer mostrar? Que aquele que verdadeiramente avança na jornada espiritual é aquele que dissemina, é aquele que coloca no velador, coloca-se à mostra para que todos possam compreender a dimensão espiritual que aquele indivíduo já alcançou. Então, todo o conhecimento que a gente tem, a gente deve compartilhar, a gente deve passar para frente, né? Não podemos deixar só para nós, né? Deixar sob o alqueire, né? Como diz a leitura, né? A gente tem que deixar sempre no velador, sempre estar passando para as pessoas, iluminando o caminho dos outros também, né? Mas é um erro também acharmos que esse ocultismo, esconder a realidade espiritual, a compreensão de determinada questão espiritual, isso vai fazer com que a humanidade não consiga evoluir. Porque a lei do progresso é uma lei divina e, portanto, essa realidade ela vai se apresentar em um determinado momento, de maneira que mais pessoas tenham essa compreensão. Ainda que alguns indivíduos a encarcerem, a fechem, tentando fazer com que sejam privilegiados à frente da espiritualidade ou à frente de Deus, né? Essa verdade ela vai surgir, ela vai vir à tona por força da própria evolução da humanidade, por força da lei do progresso. Então, como é uma lei divina, a gente progredir, a gente evoluir, vai chegar um momento que todo mundo vai alcançar esse conhecimento, né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Um outro aspecto que nós precisamos ponderar seria dizer: por que a espiritualidade superior, então, já não traz toda a verdade de uma vez só para nós, né? Então, precisamos entender que a verdade ela tem que ser fornecida conforme a capacidade de entendimento. Então, o fato de Jesus não apresentar todas as verdades que ele compreende, que ele tem dimensão, não significa que ele está ocultando essa verdade, mas sim que a capacidade de compreensão daqueles que vão receber aquela luz ainda não é suficiente. É a mesma coisa que quando a gente está num local, né, num local escuro e vem alguém e acende uma luz, uma claridade muito forte no nosso rosto, né? A luz, em vez de clarear para nós, acaba ofuscando, acaba atrapalhando, né? Então é mais ou menos isso. Então ela precisa ser apresentada em doses que sejam capazes de ser absorvidas, de ser utilizadas com proveito para aqueles que recebem essa luz. Então precisamos fazer essa distinção entre aqueles que egoisticamente escondem determinadas concepções e compreensões da relação com Deus, mas para serem ali tidos como privilegiados, e por outro lado, a ação da espiritualidade superior, que vai entregando à humanidade a compreensão e informações de acordo com a capacidade de entendimento da própria humanidade.
Então entendamos que Jesus, ao falar de alqueire, né, voltando ali um pouquinho atrás, ele estava se referindo ao local onde se guardava determinadas coisas, e não a unidade de medida que a gente conhece hoje, né, é muito utilizado aqui na lavoura, por exemplo, né, tantos alqueires de área, né, era o alqueire que guardava o próprio óleo ali da lamparina, né, da candeia. Ele queria se referir de acender ali a vela e ao invés de colocar ela no local em que iluminasse um espaço, iluminasse um compartimento, então iluminasse o cômodo. Aquilo que eu falei, de colocar a luz acima, né, para poder iluminar o cômodo. E esse sentido de Jesus, de colocação do conhecimento, em um local em que ninguém mais pode ter acesso, em que ninguém pode se beneficiar desse ensinamento, ninguém vai conseguir ascender espiritualmente, porque aquela informação fica restrita a uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas, que faz ainda desta informação motivo para obter privilégios ou para se destacar em relação aos demais, sem que coopere para que os demais evoluam e cresçam espiritualmente. Eu vejo a ligação, né? Eu não posso ter o conhecimento só para mim, né? Tem que ser disseminado para que todos, a quem o maior número de pessoas eu possa atingir, possam ter a chance de também seguir em frente, seguir se iluminando desse conhecimento, né? Mas um ponto também que nós precisamos ter atenção é que nem sempre todos estão dispostos a receber o ensinamento ou a compreender esse ensinamento. Por isso é preciso ter prudência, dosar essa colocação dessa vela, como falamos agora há pouco, na comparação com o refletor, né? Então aquela coisa, não adianta eu querer despejar um monte de informação se a pessoa não está disposta a absorver, não está querendo absorver aquilo naquele momento. Então essa luz tem que ser dosada, né? O mesmo deve ser aplicado à questão dessa capacidade de conhecimento das leis divinas, que devem ser compartilhadas à medida que as pessoas estão aptas, estão capazes de compreender esses ensinamentos. E para aqueles que ainda não têm condições de compreender, nós vamos, através do nosso exemplo, mostrando e ensinando para que o outro possa aprender. Não com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas ações, com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos positivos. Então muitas vezes a gente quer falar, né? Quer falar, e a pessoa não está disposta a escutar, né? Mas vendo a tua mudança, a tua reforma íntima, a tua evolução, você mostrando pelo teu exemplo, é assim que a gente vai acabar contaminando os outros, né? E eles vão acabar absorvendo. Então, manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento. A capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, uma vez que uma luz intensa demais o deslumbraria, ao invés de o esclarecer, cada ideia nova, cada progresso tem que vir na época conveniente. Seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse num estado de selvageria, tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal conhece a tabuada. Então aqui um exemplo, né? Kardec aqui nos dá uma orientação a respeito dessa questão da candeia, da luz e da intensidade. Ele faz exatamente um paralelo, no sentido de que não se pode pegar uma criança que não sabe a tabuada e querer ensinar para ela uma equação de segundo grau, por exemplo, né? Porque essa criança não consegue ainda nem fazer operações básicas, porque ela não conhece nem a tabuada. Então não adianta querer despejar muito conhecimento se a pessoa não tem capacidade ainda de assimilar aquilo, né? É aos poucos. Então tudo tem o seu momento, também de compreensão. Por isso Kardec nos diz que o conhecimento, a compreensão da dimensão espiritual, ela vai sendo descortinada passo a passo, conforme a humanidade vai evoluindo. Justamente porque de nada adiantaria trazer para a humanidade informações que a humanidade ainda não teria condições de vivenciar, de compreender, e o mesmo vale para nós, não só enquanto difusores dessa luz, mas também recebedores da luz divina.
Porque precisamos entender que a transmissão daquilo que nós já compreendemos, ela tem que ser dada na exata medida de compreensão daqueles para quem nós queremos tratarmos, né? Nos reportarmos, e muito mais do que palavras e compreensão da dimensão da nossa espiritualidade, se dá pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, e aí sim, todos serão capazes de ver a luz que colocamos no velador. E é exatamente por isso que nós precisamos entender que muito do que Jesus nos apresentou, ele fez por meio de parábolas. E ele também nos desvendou tudo que poderia ou tudo que é necessário desvendar sobre as esferas superiores, porque estava longe da capacidade daqueles que estavam à volta dele compreender, como ainda hoje, em relação ao que os espíritos superiores nos transmitem. Portanto, a mensagem de Jesus também tem relação com a necessidade de nós adequarmos o conhecimento que já obtivemos e que ainda é pouco, mas em relação à capacidade dos nossos interlocutores, sendo necessário nós sim nos doarmos, nós compartilharmos aquilo que nós já conseguimos aprender, compreender e praticar a respeito da nossa relação com Deus. Mas principalmente, precisamos fazer isso sem ferir e sem atormentar, sem causar insegurança naqueles que estão à nossa volta. E podemos ainda fazer no paralelo com a doutrina espírita, vindo a doutrina espírita na segunda metade do século XIX, nós vemos o quanto que já nos foi revelado, né? O quanto que nos foi apresentado sobre a vida do mundo espiritual. Porque naquele momento a humanidade estava num ponto em que seria razoável, que seria possível transmitir aqueles conhecimentos que foram entregues a Kardec. E Kardec multiplicou para nós, mas além disso, vemos no passado, no passar do século, no passar dessas décadas, nós vemos o quanto que o mundo espiritual ainda nos revela, né? Ainda nos ensina e ainda nos surpreende a respeito dessa nossa relação com Deus. E assim será sempre, até que nossa humanidade, até que o nosso mundo chegue à condição de mundo superior, porque ainda é uma jornada longa, né? Então, aquilo que a gente sempre tem falado, né? O que a gente sabe hoje... Não, Pedro, por favor. Dessa vez. Aquilo que a gente tem falado, então o conhecimento que a gente tem, que a gente busca aí através dos estudos, a gente está só arranhando a pontinha do iceberg, né? Então tem muita coisa ainda para a gente aprender. E muita coisa que ainda a espiritualidade não nos apresentou, que não teríamos condições de absorver esse conhecimento. Então tem que ser aos poucos, né? Conforme a gente vai evoluindo, a espiritualidade vai nos liberando, vai nos passando mais conhecimento, né? Então a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há, não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo trevas em parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Leitura de Lucas lá, no capítulo 11, versículos 34 a 36. Então podemos perceber que dessa passagem do Evangelho, que o ensinamento, a caridade, ela precisa ser compartilhada. E isso deve acontecer através desse nosso esforço, porque para que haja luz, para que a vela, para que a candeia ela tivesse essa luz, ela necessitava do óleo. Seria o combustível, né? Então havia uma energia, uma fonte de combustível, uma fonte de energia para que essa luz se fizesse presente. Da mesma forma conosco. É necessária a nossa energia, né, o nosso combustível, o nosso empenho para vencer as nossas imperfeições, para que a nossa luz realmente brilhe e se expanda. O espírito que já acumulou recursos no bem, retira dos acontecimentos cotidianos preciosas lições, inacessíveis ao cidadão comum. Isso acontece porque ele tem desenvolvida
a visão interior, resultante de inúmeras experiências acumuladas ao longo das reencarnações. Então, tudo aquilo que para nós às vezes parece que é um tropeço, parece que é uma dificuldade, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na verdade é essa força, essa energia que vem nos fortalecendo e vem nos ajudando a desenvolver e a se melhorar, né? Não a ser melhor que ninguém, né? A nossa única obrigação é ser melhor que nós mesmos, né? A cada dia. Então Jesus destaca, porém, a importância do termo todo, o corpo iluminado não tendo em trevas parte alguma, né? Ou seja, é preciso saber que há ciência e há sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. A pessoa que não sabe fazer essa distinção está sujeita a muitos reveses na sua existência. Então, a importância, né, da gente saber que há a ciência e há a sabedoria, né? Há a inteligência e há o conhecimento, a intelectualidade e a luz espiritual, né? Então, nós percebemos que Jesus fala em termos o nosso olho luminoso e termos, então, todo o nosso corpo luminoso. Ele nos convida a buscar o equilíbrio entre o conhecimento e a sabedoria, o equilíbrio entre a ciência e a moralidade. E aí sim nós caminhamos para erguer em nós o espírito evoluído que cada vez mais nos aproxima de Deus. Da mesma forma, usando a metáfora do anjo, em que o anjo ele possui duas asas, numa asa seria o conhecimento e a outra asa a moralidade, e essa iluminação que tanto buscamos como elevação espiritual, ela precisa desse exercício, e esse exercício deve gerar para quem está à nossa volta, né? A percepção do aprendizado com o nosso progresso e com o nosso esforço nessa evolução espiritual. Então, no nosso mundo, somos levados, né, a conclusões errôneas, né? Nós imaginamos que as pessoas com muito estudo, com títulos acadêmicos, seriam pessoas mais sábias, mais nobres, né? Quando, na verdade, não é, né? Isso não é condição, o conhecimento não é condição para o acréscimo de sabedoria e moralidade. Então não adianta nada você saber muito e não exercitar o que você sabe, né? Não fazer a danada da reforma íntima, muitas vezes, né? Então precisamos saber que todos nós, na nossa condição inferiorizada, nós podemos sim sermos essa luz que Jesus fala, essa luz da candeia colocada sobre o velador, né? E não podemos simplesmente acreditar que aqueles que se vangloriam de títulos acadêmicos seriam os mais adequados para realmente colocar colocar a luz da candeia sobre o velador. Perante o desejo de auxiliar o próximo, devemos aprender a irradiar o bem de forma contínua, independente da pessoa ou situação, libertando-nos das manifestações nebulosas do personalismo. É uma coisa que a gente precisa corrigir muito, né? A gente vai muito pela aparência, às vezes, né? Então, isso é mais um puxãozinho de orelha aqui, né? Então, muito mais do que transmitir propriamente o conhecimento, precisamos entender que a colocação da vela no velador, ou seja, a nossa predisposição em compartilhar a nossa pequenina luz com quem está à nossa volta, transcende a própria compreensão de conhecimentos acadêmicos, conhecimentos formais, e sim, isso está muito mais relacionado a nós emanarmos a nossa capacidade da bondade, da caridade, do perdão e da compreensão. Resumindo, precisamos compreender que tratar da obrigação de dividirmos a nossa luz com aqueles que estão à nossa volta é justamente fazer isso através do exercício da prática do bem. O incessante trabalho de buscar o bem, apesar de todos os nossos erros e das nossas imperfeições. Na medida em que há perseverança na luta educativa, as sugestões negativas do mal não atingem a criatura humana. Caminhando em direção ao bem, o espírito se liberta pouco a pouco das paixões inferiores, revelando um corpo luminoso de virtudes. Perseverante, por outro lado, mantendo-se envolvido pela túnica da humildade, do perdão, da fé, e aprende a incorporar a luz em si mesmo. Então, exercitando, né,
a humildade, benevolência, perdão e a fé, que muitas vezes a gente perde, né, com as dificuldades, com os nossos tropeços, é que a gente vai incorporar essa luz em nós e poder passar para frente. Vemos então que quanto mais nos empenhamos em fazer brilhar a nossa luz, mais vamos nos desprendendo das nossas sombras. Nossas sombras vão perdendo espaço à luz, só que isso exige um esforço contínuo de trabalho do bem e de perseverar o bem, né? Então é uma continuidade, não adianta a gente querer fazer e fazer por bonito um dia só e abandonar o trabalho, né? Abandonar a nossa busca. E como diz Kardec, para finalizar, fazendo esse esforço de perseverança no bem, nós vamos nos libertando das nossas sombras para um dia brilharmos de maneira intensa e perene. A mensagem para hoje seria essa. Agradeço o tempo de vocês, né? Agradeço a presença, que cada um tem seu motivo para estar aqui hoje, sabe que cada um tem a sua importância perante a espiritualidade, e aquele que sentir vontade, né, Adriano, sintam-se convidados de participar da casa também como trabalhador. Obrigado.